Olá, tudo bem? Seja bem-vindo na Escola de Cura. Estamos aqui nessa jornada, estamos avançando e avançando rápido, tá bom? Não é? Olha, para você ter uma ideia, nós já estamos no terceiro módulo. Primeiro módulo, nós falamos da base de oração, da vida de um cristão, como deve ser, sacramentos, oração e tudo mais. Segundo módulo, nós falamos muito do nosso inimigo, da ação do demônio, como é que ele age, como é que ele não age, feitiço, tudo, todas as coisas, consagrações, exorcismo, falamos de tudo. E agora, no terceiro módulo, nós estamos falando das orações. Então, semana passada, nós falamos da oração de cura interior. Ensinamos a fazer a oração de cura interior, fizemos a oração, ensinamos tudo, como é que, quando que se faz uma oração de cura interior e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre a oração de libertação. Então, essa é uma oração, né? Quando tem encontro de cura e libertação em top de gente, todo mundo gosta muito de. Então, hoje você vai aprender os fundamentos, vai aprender onde que tá, como é que faz, como é que não faz, o que que você pode usar, como é que é para você usar no seu ministério, usar nos momentos de oração, tá bom? Tem diferença da oração de libertação, da cura interior, de exorcismo, da cura de intercessão, oração de intercessão. Cada oração tem sua função e nós estamos aqui. Vamos passar todas as orações até o final desse módulo aqui para você aprender, beleza? Então hoje, oração de libertação. Como fazer? Tá? Então vamos entrar nessa jornada aqui para a gente aproveitar o máximo que a gente conseguir. Bom, na Igreja Católica, entre os cristãos todos, a oração de libertação é uma prece feita pedindo a Deus que afaste influências espirituais negativas da vida da pessoa, como tentações, opressões, traumas ou situações de pecado. Então, olha só, quando essa palavra libertação, ela vem para nós o quê? Que a pessoa está numa prisão, não é verdade? E aí ela é liberta. Um pássaro preso na gaiola é liberto. Um gorila preso na jaula é liberto. Então, quando fala libertação, significa que tem algo ou alguma coisa que oprime. Tem algo ou alguma coisa que está prendendo a pessoa. Tá bom? Pode ser um demônio? Pode. Mas pode ser o pecado? Pode. Pode ser um trauma? Pode. Pode ser uma maldição? Pode. Pode ser um voto secreto? Pode. E isso não é o demônio, tá bom? Esse é um erro clássico que tem na oração de libertação. Tem algumas igrejas que elas ficam. Tudo para elas é o demônio. Então elas vão impor as mãos sobre as pessoas e começam a falar do demônio. Sai, demônio, em nome de Jesus e tal. Mas às vezes a pessoa tem um trauma. Às vezes a pessoa tem uma maldição que foi jogada sobre ela. Às vezes a pessoa tem um pecado. E aí ele fica lá pedindo para sair o demônio, e não vai sair demônio nenhum, porque não tem demônio nenhum. Então, a oração de libertação, ela é isso, e ela é acompanhada dos outros dons, né? Discernimento, sabedoria, ciência, profecia, ela é acompanhada desses dons, tá bom? Mas hoje nós vamos falar aqui da oração de libertação, tudo bem? Bom, tem as duas que se confundem um pouco, que é o exorcismo e a oração de libertação. Nós já falamos sobre exorcismo aqui, então o exorcismo é um ritual da igreja, um rito oficial da igreja, feito somente por padres autorizados e pelo bispo. Qual é a diferença clássica entre o exorcismo e a libertação? No exorcismo, o bispo ele elege um padre da diocese que vai ser o padre exorcista daquela diocese. E a oração de exorcismo, ela é uma oração onde o padre ele se dirige diretamente para o demônio. Ele fala com o demônio.
ele fala com o Espírito na autoridade da igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então, o exorcismo, você vê que é uma coisa muito mais direta. Na oração de libertação, não. A oração de libertação ela pode ser feita por qualquer fiel, leigo, religioso ou sacerdote, tá bom? Pedindo a Jesus a libertação do mal em toda a sua plenitude. Quebra de maldição, feitiços, malefícios, votos secretos, traumas, tudo, até de gerações passadas e tudo mais, tá bom? Então, a oração de libertação, nós nunca vamos nos dirigir diretamente ao demônio. Se tem uma possessão ali, tem uma manifestação e começa a falar tal coisa, nós que vamos fazer oração de libertação, nós vamos falar com Jesus, vamos falar com os anjos, vamos falar com Nossa Senhora para que Jesus tire todo o mal daquela pessoa. Mas nós não nos dirigimos ao demônio, nós não vamos dialogar com ele, não vamos perguntar nome, não vamos perguntar de onde veio, quem foi que colocou, nada dessas coisas. Isso é só no exorcismo que a igreja autoriza fazer, tá bom? Que não é o nosso caso aqui, nosso caso é libertação. Por isso que eu estou fazendo a diferença aqui entre uma e outra, tá bom? Então, a gente já vi muitos leigos no grupo de oração, fazendo orações lá que são próprias de exorcismo. Não faça isso. Não está autorizado, não pode fazer. Temos que ser obedientes à nossa igreja maravilhosa. Amém? Bom, então vou repetir aqui, ó. Na oração de libertação, não podemos falar com os possessos, nem perguntar o nome dos demônios, mas pedimos a Jesus que expulse, que envia os anjos e arcanjos para combater em nosso favor. Isso aqui é muito, muito, muito importante para quem quer ser ministro de cura e libertação, tá bom? E a libertação é muito importante que a pessoa saiba fazer essa oração de libertação, tá bom? Então eu vou repetir para ficar gravado aqui, ó. Na oração de libertação, não podemos falar com os possessos, nem perguntar o nome dos demônios, mas pedimos a Jesus, né, pelas suas 5 chagas, pelo nome de Jesus, pela água que jorrou do peito de Jesus, no nome de Jesus, que seja tudo expulso e quebrado em nome de Jesus, que envie os anjos e arcanjos para combater em nosso favor. Tá bom? Então, tem que ficar muito claro para nós isso. Por outro lado, olha que coisa maravilhosa. Nós estamos autorizados a fazer oração de libertação. E tem muita gente que tem medo. Não temos que ter medo, tá bom? A não ser que você não esteja preparado, não esteja no momento de graça, não se confessou, não está em dia com os sacramentos, com a sua oração. Então aí é melhor não fazer, porque o inimigo vai usar isso contra você, tá bom? Bom, onde está na Bíblia a oração de libertação? Por quê? Toda a nossa fé, ela está fundamentada na palavra de Deus, tá bom? Então, onde é que está isso, tá? Salmo 34:4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Onde mais? Vai estar, ó, Salmo 91, versículos 3 e 4. Ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Então, o Senhor é libertador, tá bom? No Novo Testamento, então eu peguei 2 do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Lucas 4:18. Jesus proclama sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Marcos 1:25 a 26. Jesus expulsa um espírito impuro com autoridade. Marcos 16:17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Tá bom?
Não é no meu nome, Rogério, não é no seu nome, é no nome de Jesus. Então, quando você for fazer uma oração de libertação, tá bom? Já vamos entrar um pouquinho aqui, né? Você vai falar, é no nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelas suas 5 chagas, pelo seu sangue derramado na cruz, pela água que jorrou do peito de Jesus, pela cruz de Jesus. Senhor, nós te pedimos. Aqui é facinho de cometer um erro, tá vendo? Porque eu posso falar, no nome de Jesus, eu te expulso, demônio. Mas não somos nós, não temos essa autoridade. A igreja não dá essa autoridade para nós. Então, o que você pode falar? Você pode falar, em nome de Jesus, pelas 5 chagas e tudo mais, Senhor, nós te pedimos. Expulsa todo o mal que está na nossa presença. Senhor, é no teu nome que nós pedimos. Quebra toda maldição. Senhor Jesus, pela água jorrada no teu peito, nós te pedimos, quebra agora toda a ação demoníaca na vida dessa família. Senhor Jesus, é no teu nome que nós pedimos agora. Liberta essa família. Liberta essa casa, Senhor. Olha a diferença do exorcismo, tá vendo? No exorcismo, o padre fala: pelo nome de Jesus eu te expulso, demônio. Tá vendo? É uma oração direta. Ele fala com o demônio. Na oração de libertação, nós pedimos a Jesus, a Nossa Senhora, que eles expulsem, não é nós. Tá bom? Porque ali eles têm autoridade para isso. Bom, Atos 10, 38. Jesus de Nazaré andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Efésios 6, 11 e 12. Revestivos da armadura de Deus para poderdes resistir às ciladas do demônio. Então, olha só, precisamos nos revestir da armadura para a gente ir para a batalha. Amigo, se você não está revestido, não vá para a batalha. Vai quietinho, fica quietinho, porque o inimigo, nosso inimigo não brinca. A gente já viu isso aqui, né? Bom, elementos da oração de libertação. Invocação no nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, pelas suas 5 chagas, pela água que jorrou do peito de Jesus. Quem participa do Veredas aí sabe que nós repetimos umas 598 vezes essa fórmula, né? Então é pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, pelas 5 chagas, pelo sangue derramado na cruz, nós te pedimos, Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, 17. Ó. Então não é você, você fala, é no nome de Jesus, eu te clamo, Senhor. Quebra todo o mal que está aqui. Reconhece que todo o poder de libertação vem de Cristo. Nós não podemos nada, nós não temos nenhum poder, nós não somos nada, nós não somos um cisco de grama no vento, tá bom? Quem tem poder é Jesus, Nossa Senhora, os anjos, e nós pedimos o nome deles, tá bom? É importante, ó, é muito importante nós fazermos a oração de libertação. Mas é importante fazer a pessoa renunciar ao mal também na oração de libertação. A pessoa declara em oração: renuncio a todo espírito de medo, de opressão do pecado. Tem as fórmulas de oração de renúncia. É importante fazer a renúncia, tá bom? É uma atitude consciente de afastar-se do que aprisiona a pessoa, de haver a quebra. Inclusive, eu vou abrir aqui um parênteses, porque a nossa oração em si, ela não tem poder nenhum, mas a oração da pessoa que está fazendo, que tá recebendo a oração, é muito importante. Então, é muito importante você fazer ela repetir a oração que você faz, tá bom?
Então repete comigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu corto e renuncio agora a todo mal. Eu corto e renuncio agora a todo mal. É importante que você faça a pessoa ou a assembleia toda repetir isso, tá bom? Confissão de fé e entrega. Reconhecer Jesus como Salvador, Senhor e Salvador, pedindo que ele governe a vida. Então você vai ver nos retiros, depois nós vamos aprender a fazer retiro. Você vai ver que nós falamos do pecado, falamos do amor do Pai. Depois nós vamos falar do senhorio de Jesus. Vamos fazer a renúncia e vamos fazer o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Então, a pessoa que está recebendo a oração, você pode fazer essa oração com ela. Eu, Senhor Jesus, eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. Você é o único Senhor e Salvador da minha vida. Você é o meu Senhor. Diante de ti eu dobro a minha vida. É importante, tá bom? Às vezes a gente vai ali na correria e esquece de fazer, mas é importante que todos lembrem disso, tá bom? Invocação do Espírito Santo. Então, antes de começar uma oração de libertação, é importante, pedir o Espírito Santo, pedir os anjos, pedir perdão dos pecados, pedir a presença de Nossa Senhora, que Nossa Senhora cubra com um manto, que Nossa Senhora esteja nos protegendo, que Jesus envie toda a milícia celeste para estar conosco naquele momento, tá bom? A oração em línguas, os carismas. Então, quem tem dom de profecia, quem tem dom de ciência, é importante nunca fazer a oração sozinho, pelo menos dois, tá bom? Porque Jesus falou: onde dois ou mais estiver ali, eu estarei no meio deles. Então, é importante sempre ter dois ou mais. O ideal é que tenha umas 5 pessoas, tá bom? A outra coisa é fazer a oração como segredo de confissão. Então, tudo que é falado na oração não pode ser falado para ninguém. Só quem pode falar da oração que ela viveu é a própria pessoa, tá bom? Nós não podemos falar nada. Palavra de Deus, então tem que abrir a palavra, tem que ter alguém que abra a palavra, que veja ali uma palavra, uma profecia de Deus, o que é que Deus está falando na palavra. Ler ou proclamar na palavra trechos bíblicos que afirmam a vitória de Cristo. Intercessão de Maria e dos santos, tá vendo? Eu já estava falando ali. Então, por exemplo, tem os santos vivos e os santos que já foram para a vida eterna, né? Então, por exemplo, você pode falar: olha, antes de começar a oração, nesse momento nós te pedimos, Padre Pio, tua presença aqui conosco. São Francisco de Assis, São Bento, nós pedimos aqui, Carla Cutz, a tua presença. Pedimos aqui que você interceda por nós, que vocês estão aí com Deus, sabe de todas as coisas. Mas a gente pode pedir também no nome dos sacerdotes, né? Quem já participou comigo, muitas vezes eu peço pelo poder do sacerdócio do Padre Alberto Gambarini, do Padre Marcelo Rossi, do Frei Gilson, pelo poder do seu pároco, né? Porque ele tem o sacramento. Eu agora faço essa oração, tá bom? Então, precisa usar tudo que a gente tem. Bom, invocação do Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, palavra de Deus, intercessão de Maria, dos anjos, dos santos, perdão e cura interior. Então, geralmente a oração de cura e libertação, elas caminham juntas, tá? Às vezes, na oração de libertação, a gente vai fazer a cura interior e às vezes na de libertação a gente vai fazer a cura interior também, porque as duas estão muito ligadas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma maldição. É uma libertação, mas é uma cura interior também, tá bom? Então, é importante que as duas caminhem juntas, tá? Perdão, então, a oração de perdão, nós vamos falar aqui da oração de perdão. A oração de uma pessoa que não perdoa, como que ela vai ser curada? Então, é importante fazer uma oração de perdão onde a pessoa perdoe todas as pessoas que magoaram,
que fizeram ela sofrer, que machucaram ela. É importante a pessoa. Como que ela quer ser liberta se ela não perdoa as pessoas? Fica muito difícil, tá bom? Libertação não é só expulsar o mal externo, mas também curar feridas internas, tá vendo? Tá? Então isso aqui é muito importante. Louvor e gratidão. A oração de libertação termina glorificando a Deus, pois a vitória vem dele. Então é importante no final da oração de libertação fazer um agradecimento ao Senhor, né? Por tudo que ele fez, pelo dom da vida, por a gente estar reunido, por todas as libertações, pelas curas que ele realizou no nosso meio, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho da imposição das mãos. Jesus impunha as mãos para curar. Jesus impunha as mãos. Não é verdade? Os apóstolos também. Então, ó, impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. Onde está isso? Está em Lucas 4:40. Se você quiser procurar aí depois, Lucas 4:40. Os apóstolos também impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8:17. Tá vendo? Então, olha que coisa importante aqui, né? Eles impuseram as mãos para receber o Espírito Santo, mas em outros momentos eles impõem as mãos para expulsar os demônios. Em outros momentos impõem as mãos para curar as enfermidades. Então, impor as mãos é sempre uma coisa importante, tá bom? Que Jesus pediu para a gente fazer. Não é você que tem poder nenhum, mas quando você impõe as mãos, você, em obediência a Jesus, Jesus vai agir na sua ação, tá bom? O gesto é sinal de invocação do Espírito Santo, bênção e transmissão de paz. Então, imponha as mãos, não tenha vergonha, não tenha medo, não é soberba, não precisa ter uma autorização da igreja, do Papa. Não, isso aqui é um pedido de Jesus. Pode fazer, tá bom? Como usar a oração de libertação? Quem pode impor as mãos? Qualquer fiel pode orar e pedir a libertação, inclusive impondo as mãos, desde que com fé e humildade. Tá bom? Então, não precisa dar choque na pessoa, não precisa dar tranco, não precisa empurrar a pessoa, não precisa nada disso. Impõe as mãos suavemente na cabeça, no ombro, na nuca da pessoa, né? Os homens, coloca a mão no peito dos homens, as mulheres, né? Homens, pelo amor de Deus, tá bom? Não coloquem a mão nos seios das mulheres, não coloquem a mão na barriga das mulheres. Você sempre pede para uma mulher colocar, tá bom? Prudência, tá bom? Prudência sempre, tá? É muito importante estar em dois ou mais reunidos para que isso tudo seja muito cuidado, para não escandalizar, isso dá problema, tá bom? Pedir para a pessoa que vai participar da oração, né, ir com uma roupa confortável, sem decote, sem nada, não roupas apertadas, tá bom? Para quê? Para não causar nenhuma situação esquisita ali, tá bom? Então, tomar todos esses cuidados. Vamos lá. Disposição interior. A imposição das mãos não é um poder mágico, mas um sinal visível da confiança em Deus. O importante é estar em estado de oração, fé e caridade e graça. Tá bom? Então precisa observar isso aí. Gestos práticos: colocar a mão levemente sobre a cabeça e ombro ou na direção da pessoa. Tá bom? Então você já viu isso, né? Pode encostar a mão, mas pode colocar também, tá? A distância, não tem problema. É que quando você coloca a mão, né, a pessoa sente esse toque também é importante, tá? Invocar em nome de Jesus, receba paz, cura e libertação. Pode ser acompanhada de oração espontânea, salmos ou invocações como Vem Espírito Santo.
Renúncia e proclamação. Enquanto impõe as mãos, a oração pode incluir renúncias. Renuncio, aí você fala para a pessoa, repete comigo: renuncio a toda a opressão, renuncio ao medo, renuncio à tristeza. E proclamações de fé: Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu tudo. Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus me salva. Jesus é o amor da minha vida. Faz a pessoa, tá? Faz a pessoa repetir essas coisas, tá bom? Proteção espiritual. Antes de impor as mãos, recomenda-se pedir proteção, invocar o Espírito Santo, rezar o Pai Nosso ou pedir a intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todos os anjos, de todos os santos, tá bom? Outra coisa, nós temos também os sacramentais, tá bom? Então, olha, quando for fazer oração pelas pessoas, então é bom ter o óleo exorcizado, é bom ter a água benta para jogar na pessoa, um crucifixo, pode ser de São Bento, uma imagem de Nossa Senhora, sal exorcizado, tá bom? As relíquias, né? Relíquia de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, tá? Outra coisa que nós fazemos, às vezes nem todo mundo tem a oportunidade de estar numa igreja com o Santíssimo, mas se possível, e o padre autorizar, faz a oração diante do sacrário, faz a pessoa colocar a mão no sacrário, não é? Mas se você não tiver, se for numa casa, se for num oratório, alguma coisa, você pode pegar o seu celular e coloca Jesus, adoração 24 horas ao vivo, tá bom? É Jesus, tá bom? Jesus está lá. Outra coisa, pode colocar músicas instrumentais de oração, por exemplo, um canto gregoriano, tá bom? Bem suave, né? A oração tem que ser bem suave, baixinha, tá bom? Ajuda a criar um clima de oração, tá bom? Então é importante isso nos sacramentais. Bom, a gente acho que os fundamentos básicos são esses, tá bom? Agora, como é que eu faço então uma oração de libertação? Como é que eu inicio uma oração de libertação? Então eu vou fazer aqui com vocês, bem simples, tá bom? Mas esse modelo depois serve para tudo aquilo que a gente for fazer, tá? Tudo aquilo que a gente for fazer é o mesmo modelo, só vai você acrescentar coisas e tudo mais, tá bom? Então, nós vamos estar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Então vamos rezar um Pai Nosso, vamos pedir uma Ave Maria, o Santo Anjo do Senhor, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Como que a gente pode pedir perdão dos pecados? Né? Então, repitam todos comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão, Senhor, de todos os meus pecados, confessados ou não confessados, né? Ou você pode fazer a fórmula do pecado mesmo, né? É, um ato penitencial, tem todos os livrinhos, tem essas orações para pedir perdão, pode pedir. Aí reza a oração de São Miguel, oração do Santo Anjo, eu já falei, o Vinde Espírito Santo. Você pode fazer a oração ou você pode pedir, vem Espírito Santo, fica aqui conosco, habita nesse lugar, né? A oração do Espírito Santo. Ou então você pode, outra coisa, Maria Santíssima, nós te pedimos nesse momento que você coloque teu manto sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre esse lugar, sobre esse espaço, tudo mais, não é? Então aí, beleza. Antes de fazer a oração, você já unge a testa, o coração, a nuca da pessoa, as mãos com um óleo ungido. Pode jogar água benta na cabeça dela também, tá bom? Já para preparar a pessoa, tá bom? E aí o que vai fazer?
oração de libertação. Todo mundo impõe as mãos sobre a pessoa, não é? E você vai começar a fazer oração de libertação. Senhor Jesus, nós te pedimos em teu nome, Senhor, né, que tudo aquilo que está na vida desse irmão, na vida dessa irmã, seja quebrado agora, não é? É importante, antes de ir para a oração, vocês conversarem com a pessoa e tentar entender o que está acontecendo e se ela sabe as causas dessas coisas. Então ela fala: olha, na minha casa está tendo muita briga. E você pergunta: quando foi que começou isso? Qual foi a causa disso? Por quê? No momento de cura e libertar, foi a briga do meu pai. Meu pai falou para o meu irmão que não sei o quê. E aí você tem chave, você pode pegar uma folhinha e você ir anotando essas chaves de oração para você poder usar na hora da oração. Então, olha, Senhor Jesus, nesse momento, eu quero que você, Jesus, com o teu sangue, com a tua misericórdia, com a água que jorrou do teu peito, é no teu nome que nós pedimos. E faz a pessoa repetir: é no teu nome que nós pedimos, Jesus. Vai lá, Senhor, naquele dia que meu pai brigou com meu irmão, Senhor. Quebra essa maldição, Jesus, que nasceu daquele dia, dessa briga, Jesus. Quebra, Senhor, toda a discórdia, toda a falta de perdão, Senhor. Eu perdoo o meu irmão, Senhor, porque ele ofendeu o meu pai, Senhor. Perdoo o meu pai porque ele bateu no meu irmão, Senhor Jesus. Senhor Jesus, quebra, lava a nossa casa, Senhor, naquele dia que houve aquela briga, Senhor. Que você possa ser Senhor daquele dia, que você possa lavar com o teu sangue, que você possa mergulhar toda a minha família no cálice do teu sangue, naquele dia que aconteceu, Senhor, essa maldição na nossa família, Senhor Jesus. E aí você faz a pessoa repetir. E geralmente quem está conduzindo a oração, eu, por exemplo, eu fico de olhos fechados e é impressionante porque eu sempre vejo alguma coisa, eu sinto alguma coisa, me vem palavras na cabeça, eu vejo alguma imagem e eu vou conduzindo a oração e vou fazendo a pessoa repetir, porque a oração dela é mais importante. Uma oração de quebra de maldição, a oração mais importante é a da pessoa, não é a nossa. Então você faz ela repetir: Senhor Jesus, é em teu nome, Senhor. Aí a pessoa repete, não é? É, eu peço agora que seja quebrada a maldição daquele dia que eu falei tal coisa, Senhor. Daquele dia, Jesus, que eu profanei, Senhor. Daquele dia que eu pequei, Jesus. Eu peço, Senhor, que você possa purificar e libertar daquele dia, Senhor. Tá vendo? E isso, gente, dá para. Aí o que você pode fazer também? Depois de um tempo de oração, você pode parar a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita tá. Reza a Ave Maria. Abre a roda, todo mundo abre o olho. Aí você pergunta para cada um que está lá: o que é que você sentiu? E você, o que é que você sentiu? E você tem alguma palavra bíblica? Alguém sentiu? Alguém pode abrir a palavra para nós? Alguém viu alguma coisa? E em cima daquilo, aí a gente pergunta para a pessoa: o que que você sente diante de tudo isso? E às vezes a pessoa mesmo vai te falar coisas. E aí vocês vai de novo na oração até, tá bom? Qual que é a hora de parar? A hora de parar é a hora que o grupo está exausto, tá bom? E outra chave é o seguinte: quando você pergunta para a pessoa: oi, João, você tá tudo bem? E a pessoa, geralmente, se não está tudo bem, a pessoa fala: eu estou sentindo um aperto no meu coração, né? Aí você, não é hora de parar ainda. Aí você pergunta para ela assim: qual que é a causa desse aperto no seu coração? Geralmente a pessoa te responde, tá? Qual que é o aperto? Mas ela pode falar também: não sei. E aí o que que você faz? Então vamos rezar. Todo mundo impõe as mãos de novo: Senhor Jesus, nós te pedimos agora, Senhor, a quebra desse aperto no coração. Visita o coração desse e vai fazendo ele repetir: Senhor, purifica o meu coração, Jesus, purifica a minha vida. E vai pedindo para ele repetir e vai aparecendo coisas. Se algum irmão falou alguma chave, reza por aquilo e tal, não sei o que, tá, tá, tá. Passa mais um tempo. Ave Maria, cheia de graça. Abre também. Qual é o sentimento agora, João?
Aí até que chega uma hora que o João fala: Nossa, agora eu estou sentindo uma paz no meu coração, agora eu estou em paz, eu estou sentindo a presença de Jesus e tal. Então aí você já pode parar a oração, tá bom? Porque aqui Jesus já fez o que ele tinha que ter feito naquele dia lá, tá bom? Claro que dá para ficar a noite inteira rezando, mas ali já é o suficiente. Pergunta se algum irmão tem mais alguma coisa para falar para a pessoa e tal, e se não, aí faz a oração final. Pode fazer a oração também de descontaminação no final, é importante fazer, tá bom? A oração de descontaminação. Sempre que chegar no final de uma oração de libertação, é importante fazer a oração de descontaminação. Todo mundo fazer, tá bom? Amém? Amém? Acho que a gente conseguiu passar aí rapidamente todos os elementos da oração de libertação. Então, isso aqui vai ter gravado depois, você assista várias vezes, para você poder ir exercitando isso nos momentos de oração e tudo mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.